Oi meus amores, no vídeo de hoje irei contar um caso revoltante do menino Gabriel Fernandes, de 8 anos, que foi torturado e morto pela mãe e o padrasto. Mas antes de tudo, segura essa ansiedade aí, já vai se inscrevendo aqui no meu canal, ativando o sininho de notificações, deixando aquele like e me segue lá nas redes sociais também. Se quiser me dar um oi por lá, eu vou estar respondendo todo mundo. Tá aqui abaixo o link e bora pro vídeo. Os parentes de Gabriel dizem que sua mãe não queria tê-lo. Embora ela tenha levado a gravidez adiante, ela abandonou o bebê no hospital quando ele nasceu. Os avós de Gabriel que o acolheram em sua casa. Gabriel cresceu em várias casas diferentes em meio a parentes. Segundo entrevistas com membros da família e relatos após sua morte, Gabriel era um menino doce que buscava o amor de sua família. Imagens da época que ele morava com seus tios ou avós mostram uma criança aparentemente feliz e saudável. Mas tudo mudou em 2012, quando Poar Fernandes decidiu levá-lo para morar com ela e o namorado, para receber benefícios sociais. No humilde apartamento onde eles moravam, havia também outros 2 irmãos do pequeno, Virgínia e Ezequiel, ainda menores de idade. Mas o destino de Gabriel estava a ponto de sofrer uma grande reviravolta. Com a mudança de endereço, Gabriel teve que mudar de escola. Foi daí que ele teve aulas com a professora Jennifer Garcia, com quem falou sobre ter apanhado de cinto. Após a conversa alarmante, Garcia ligou para uma linha direta dos serviços sociais para denunciar situações de abuso infantil e relatou o que o menino havia lhe dito. O caso caiu nas mãos de Stephanie Rodrigues, uma assistente social que, segundo pessoas próximas, tinha pouca experiência para um trabalho tão exigente. A partir daí, ocorreram visitas, telefonemas e críticas, mas nada de fato mudou na vida de Gabriel. O abuso que o menino sofria estava piorando. Segundo relatos de um professor, ele começou a ir para as aulas sem alguns fios de cabelos, com ferimentos no couro cabeludo, hematomas, lábios inchados e ainda ferimentos causados por uma pistola de ar comprimido. Garcia reforçou suas queixas junto aos serviços sociais e alguns membros da família, preocupados, também pediram ajuda. Os policiais visitaram o apartamento várias vezes, um deles poucos dias antes da agressão que o vitimou, mas acreditavam no que a mãe lhes diziam e nunca verificaram o estado de saúde da criança. Assim, nenhuma das ações das autoridades resultou em uma decisão que salvaria a vida de Gabriel. Em 22 de maio de 2013, a mãe e o padrasto de Gabriel ligaram para o departamento de emergência para pedir ajuda, pois a criança não estava respirando. Em 22 de maio de 2013, a mãe e o padrasto de Gabriel ligaram para o departamento de emergência para pedir ajuda, pois a criança não estava respirando. Infelizmente, 2 dias depois, Gabriel morreu. Fazia 8 meses que ele havia ido morar com eles. Poar e Isauro foram presos e acusados de homicídio culposo em 1º grau. A promotoria de Los Angeles anunciou que iria pedir pena de morte para os dois. No início, apenas o julgamento seria realizado, mas depois foi decidido julgar o casal separadamente, por temores de que as limitações intelectuais de Poar, atestada pelos especialistas que a examinaram, atrasassem o processo. O promotor responsável pelo caso foi John Otami. O que as testemunhas de acusação contam é chocante. Alguns dos paramédicos que atenderam a chamada de emergência dizem que foi possível identificar imediatamente que Gabriel tinha várias contusões na cabeça, várias costelas quebradas, parte da pele queimada e mãos inchadas.
médico legista que realizou a autópsia relatou que Gabriel estava com o estômago cheio de fezes de gato. Os próprios irmãos de Gabriel, que testemunharam a portas fechadas no julgamento por serem menores de idade, confirmaram que o garoto era forçado a comer excrementos de gato se não limpasse bem a bandeja do animal. Eles também explicaram que a mãe e o namorado costumavam trancá-lo em um móvel que tinha no quarto, sem dar comida ou deixá-lo ir ao banheiro, e que o padrasto o espancava bastante, o chamando de homossexual. Advogado de Isauro, incapaz de negar as provas da causa da morte de Gabriel, baseou sua defesa em argumentos que o espancamento não foi premeditado, mas o resultado de um excesso de raiva. Ele pediu aos jurados que condenassem seu acusado em homicídio de segundo grau, mas não conseguiu convencê-los. Isauro Aguirre foi condenado à morte e aguarda execução na prisão de San Quentin, na Califórnia. Depois de ouvir a condenação, Poar decidiu se declarar culpada, evitando assim uma condenação de morte. Ela foi condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. O processo legal não terminou por aí. As assistentes sociais Stephanie Rodrigues e Patrícia Clemente e os supervisores Gregory Mimit e Kevin Bond foram formalmente acusados de abuso infantil e falsificação de registros públicos em 2017. Os 4 já haviam sido demitidos logo após a morte de Gabriel. Mimit relatou as dificuldades do serviço social, sobre como os assistentes estão sobrecarregados frequentemente lidando com 25 a 30 casos de criança cada um. Segundo ele, os casos de proteção infantil se concentram na preservação da unidade familiar e separação ou retirada de um membro de uma família. É um processo dramático. Finalmente, o Tribunal de Apelações da Califórnia determinou em janeiro passado que eles não deveriam enfrentar acusações no caso de Gabriel. Gabriel Fernandes, um menino de apenas 8 anos de origem latina, foi brutalmente assassinado pela sua mãe e pelo seu padrasto. Descrito como uma criança doce e amável, Gabriel sempre procurava o amor de sua família, mas teve uma infância muito complicada. Sempre morando com parentes, finalmente quando Gabriel foi levado para morar com sua mãe, durante 8 meses viveu um pesadelo. Torturas, agressões e humilhações, com palavras pejorativas e homofóbicas, contra o garoto que era chamado de homossexual pelo padrasto. Durante o depoimento, Per e Isauro declararam que gostavam de espancar a criança por acharem que ele fosse gay. Mesmo após as afirmações que desejavam a morte de Gabriel, o advogado de defesa disse ao juiz que os assassinos não tiveram a intenção de matar. No entanto, a justiça condenou Isauro Aguirre à morte. Atualmente, o réu aguarda no corredor da morte. Já Poar Fernandes se declarou culpada para evitar a cadeira elétrica. Com isso, foi sentenciada à prisão perpétua. Eu encerro mais um vídeo por aqui, mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like. Até o próximo vídeo.